Opa! Bom, o capítulo começa com Tai chamando Prota e Huambing. Ele diz ao Prota que o que aconteceu hoje foi culpa dele, e ele fala para o Prota que pode garantir que nunca acontecerá de novo, e pede para o Prota que apenas o deixe saber quantos guarda-costas o Prota precisa, e ele fala doente. E Huambing pergunta a ele se ele não acha que ela sabe o que ele está pensando, e diz que está avisando ele, e fala para ele não fazer isso. E Tai pergunta a ela quantas vezes já foi, e que o Prota teve sorte de poder revidar para não se ferir hoje, e ele pergunta a ela e da próxima vez, e que ninguém pode prometer nada, e Tai diz que precisa eliminar Ding e Huilong, e Huambing fala para o Prota conversar com Tai com senso, e o Prota pergunta como está Lao Dao, e Tai pergunta se é aquele que o Prota queria vivo, e ele diz que está bem agora, e o Prota fala para ele que bom, e diz que vai falar com ele, e Tai pergunta sobre o que o Prota vai falar, e pergunta se o Prota está segurando alguma coisa ruim que pode eliminar Ding e Huilong, e o Prota diz que é claro que Tai vai acompanhar ele enquanto ele fala com Lao Dao, mas que ele vai ter que prometer à irmã dele de que ele não fará nenhum movimento irracional, e Tai diz que enquanto Ding e Huilong pode ser eliminado, ele o escutará, e Huambing suspira aliviada, e o Prota diz a eles dois que ele tem negócio para atender, e depois de um tempo, o Prota chega no encontro com Song Xuan, e o Prota cumprimenta ela, e ela fala que o Prota, e começa a gaguejar, e o Prota pergunta o que aconteceu, e ela pergunta se a família do Prota tem um pequeno restaurante, e o Prota diz que sim, e que é uma loja de macarrão em uma pequena cidade, e Song diz que a namorada do Prota parece ter uns 40 anos de idade, e pergunta se o Prota está sendo sugar baby dela, e se esse é o motivo do Prota estar vendendo a música dele por um preço tão alto para garantir dinheiro e se livrar dela, e pergunta se ela está certa, e ela fala que o Prota nem deixou ela saber, e o Prota fica sem entender, e Song diz que o Prota ainda está sorrindo, e ela fala que acha que isso é tão injusto com ele, e fala que o Prota não pode desperdiçar o talento dele com uma velha, e que se caso o Prota quer ganhar dinheiro e ficar sozinho, ela ajudará ele, e pede para o Prota confiar nela, e ela fala que com a música dele, ele se tornou famoso, e pergunta se o Prota sabe disso, e ela diz que haverá grande empresa que querem o Prota, e o Prota será uma celebridade, mas o Prota diz que não vai estrear, e que não é o que ela está pensando, e pergunta a ela se ela pediu para ele se encontrar ali para comprar a música dele, e ela diz que há certo, e pede para o Prota escrever outra música, e o Prota diz que será 10 mil, e ela diz que sim, e que pagará, e o Prota diz que quer 50% do lucro da música, e ela responde que sem problemas, e pede que seja qualquer coisa, desde que o Prota mantenha o padrão da anterior, e o Prota diz que é claro, e pede uma caneta e um papel, e diz que reembolsará se não for viral. Então, 10 minutos depois, ela lê o nome da música, na qual é a canção para você, e ela diz que é uma música para ela, e o Prota diz que tem o dinheiro e que ele ainda tem coisas para fazer, e dá tchau para ela. Já no carro, o Prota diz que agora que o aperitivo foi comido, agora está na hora do prato principal, e o Prota olha para o carro que está o seguindo, e o Prota fala que o que vem nesse processo ele acha melhor pular, e o Prota acelera, e o carro tenta acompanhar, mas o Prota dá um olé nele, e o capanga liga para uma mulher e diz que não conseguiu bloquear, e ela pergunta mais o que, e o capanga diz que parece que o Prota sabe que ela está o procurando, e que o Prota está dirigindo para a empresa, e ela diz que é interessante, e pede para trazer o Prota para o andar 16, e um segurança diz que o Prota está ali, e ela diz para o Prota entrar, e o Prota entra, e ela é a CEO do grupo Senlan, e é a viúva negra do mundo de negócios de Dong Hai, e ela é Yu Yurong, e ao lado dela estava o guarda-costa aposentado da Força Especial Shu Yuan, de Yu Yurong, e o Prota pergunta a ela se ela não acha que é um pouco rude o convidar assim, e ela diz que não entende qual o significado e o objetivo do Prota, e pergunta se quem está sendo rude não é o Prota, e ela pede para o guarda-costa sair, e enquanto ele sai, ele fala para o Prota não tentar nada, ou então, e o Prota faz uma expressão de não se importar, e então ela pede para o Prota se sentar, e pede para o Prota dizer qual é o propósito com a filha dela, e pergunta se não tem nada a ver com dinheiro, e pergunta se a senhorita Li Huambing sabe disso, e o Prota pergunta se ela se importa tanto com a filha dela, que outra pessoa deu à luz, e ela fica irritada, e o Prota diz a ela que ela foi forçada pela família dela a se casar aos 21 anos, e que ela fez um acordo com o pai dela de que ninguém pode conseguir depois do parto, como condição para casar, e que depois do casamento, ela sempre esconde uma faca debaixo do travesseiro, e dorme em um quarto separado
do marido dela e que cada vez que ela tenta fazer alguma coisa, ela sempre ameaçará ele com a faca. Mas quando chega de manhã, ela vai jogar a carta de inocente e usa desculpa para que não haja motivo para ele ficar bravo com ela. E o prota diz que muito inteligente da parte dela e que ela sempre deu uma imagem ao marido de que enquanto ele der mais tempo, ela será capaz de aceitá-lo e fazer com que ele diga sim para ter outra pessoa a dar luz em vez dela. E o prota diz que quem pensaria que após o nascimento de Song Chuan, ela negou qualquer promessa anterior e se voltou contra a família do marido dela. E o que aconteceu depois, o prota diz que todos sabem. E ela, com um sorriso no rosto, ela diz que o prota sabe que é específico que Song Chuan esteja morta e que se essas são as coisas que o prota deseja dizer aos outros, ela fala para o prota ficar à vontade também e diz que está tudo bem com isso e fala para eles falarem sobre Chuan Chuan. E ela diz que deve avisar que ela não pode ser aquela que deu à luz, mas que Song tem sangue dela e que se o prota está pensando em fazer algo de ruim, ela pede que o prota aceite o conselho dela e diz que desistir é o melhor final. E o prota diz que talvez ele deveria olhar um pouco mais de perto. E o prota diz que acredita que ela perceberá que em breve que o foco do prota não é a filha dela, mas sim ela, pois o prota tem alguns pensamentos sobre ela. E ela fala nossa, e que os jovens de hoje em dia são tão ambiciosos. E ela pergunta ao prota que tipo de pensamentos são esses. E o prota diz que é complicado e que isso pode parecer sem sentido, mas que ela sempre teve a guarda dela alta, especialmente para homens. Então, o prota usou esse tipo de caminho para que ela o conhecesse. E ela pergunta como assim complicado? E pergunta o quão complicada pode ser as coisas dos adultos. E ela pergunta ao prota se Li Huanbing sabe o que ele está fazendo e se ela sabe sobre todos esses pensamentos complicados que o prota tinha sobre ela. E o prota responde que é claro que ela faz. E ela fala que se for assim, agora eles estão se encontrando cara a cara e pergunta que tal eles entrarem em detalhes e diz a ele que tipo de pensamentos complicado o prota tinha para ela. E o prota pergunta a ela se ela conhece Jing Huilong e o prota diz que Jing Huilong vai atrás dele e ela responde que é claro e pergunta o que isso tem a ver com ela. E o prota diz que vai eliminar ele e ela diz em tom de deboche uau e boa sorte com isso e pergunta então. E o prota diz que então está ali para aconselhá-la a retirar o investimento dela dos financiamentos Chuan Hang enquanto ainda pode, e ela diz que é ridículo e diz que como essa coisa entre o prota, a família Li e Jing Huilong e pergunta como que isso tem a ver com ela e com os financiamentos de Chuan Hang. E o prota fala que os financiamentos de Chuan Hang e negociações de Tong Haiyuan, todos os negócios que a diretora Wu veio estabelecer fora do grupo Senlan, nesses 5 anos estão caindo por causa dele. E ela pergunta se o prota quer mexer com ela e o prota diz que quer mexer com Jing Huilong, mas ela é que está se envolvendo nisso também. E ela diz que não tem contato com Jing Huilong e também não está interessado no que aconteceu entre eles dois. E o prota diz que na verdade ela faz. E o prota fala que o maior acionista da Chuan Hang é Huo Wankil e que também é o segundo acionista da Bei Wang. E o real proprietário da Bei Wang é Ding Heifeng. E ela fala que as pessoas o chamam de terceiro mestre Ding e é o membro principal da segunda geração da família Ding e é o terceiro filho do velho mestre Ding. E o prota diz que ele também é o terceiro tio de Jing Huilong. E ela fala que ali eles vão de novo. E ela fala que não tem nenhuma correlação com Ding Heifeng da Bei Wang. E o prota diz que parece que ela não entendeu o quão profundo é o vínculo entre Huo Wankil e a família Ding. E o prota diz que uma vez que algo aconteceu com a família Ding, este terremoto deles vai afetar ela através de Huo Wankil. E ela fica espantada. E ela pergunta se a família Ding e se o prota está brincando com eles. E em pensamento, ela diz que o namorado de Li Huanbing, no caso o prota, ela fala que o prota nem é membro da família Li e pergunta como que o prota vai mexer com a família Ding sem antecedentes. E o prota diz a ela que Huanbing gosta muito dela e que ela a vê como seu modelo e é por isso que o prota está ali para aconselhá-la. E ela pensa que é uma desculpa absurda, um absurdo absoluto, e que agora que o prota mencionou Li Huanbing, ela pensa que isso é bom e que é a hora de testemunhar isso. E ela pega o celular dela e liga para Li Huanbing. Li Huanbing atende e ela diz: olá, chefe Li, bom dia. E Huanbing responde: senhora Wu, bom dia. E ela diz que o prota está ali com ela e Huanbing diz que sabe disso e que o prota mencionou isso antes. E ela pergunta a Huanbing se ela sabe que o prota está ali tentando mexer com a família Ding e Huanbing responde que sim. E ela diz bem, e se poderia ser a família Li ou
e Huambing diz para ela que o prota falou diretamente com o pai dela, e então ela não está clara sobre isso, e que terá que falar com o prota sobre os detalhes. E ela se pergunta se o prota passou por Huambing e trabalhou diretamente com a família Lee, e se pergunta se a família Lee não estava trabalhando com a família Jing, e que tipo de habilidade o prota tem. E ela decide que precisa ter uma boa conversa com o prota, e ela fala para o prota que tem certeza que o prota está exausto de todas essas conversas, e ela pergunta se o prota quer algo para beber, e que talvez vinho ou champanhe, e o prota responde que será vinho, e agradece, e ela pega o vinho e coloca em 2 taças, e entrega uma ao prota, e começa a beber com o prota, e se passa meia hora, e o prota explicou a ela os prós e os contra de todo o incidente de Jing Huilong e Dong Yuan Tao, e ela pergunta se o prota quer mais, e que esta garrafa tem 2000 anos, e enquanto ela caminhava, ela tropeça e começa a cair, e o prota segura e diz para ela ter cuidado, e ela pede desculpas ao prota e diz que não sabia que o prota estava atrás dela, e o prota pergunta se ela está bem e que seria uma pena se ela realmente caísse, e enquanto ela fica toda vermelha, ela pede desculpas por ter passado muito rápido com a bebida dela, e o prota pensa que ela não pode confiar nos homens, mas que a preferência dela é normal e o desejo dela também não é baixo, e que ela é igual Li Huambing e que homens que ela quer devem ser os melhores. Enquanto o prota segura pelo ombro, ele pensa que a parte mais importante para consegui-la é ter contato físico com ela, e que agora que o requisito está cumprido, e o prota pensa que tem o ritmo em suas mãos, e o prota diz, já que ela está ficando um pouco bêbada, eles terminaram ali, e ela diz que está bem, e que ela vai reduzir o álcool, e que foi um prazer conhecer o prota, e que eles não acabaram por ali, e o prota diz para ela ter atenção, e ela diz que está tudo certo, e que são os sapatos que estão atrapalhando, e ela retira eles, e o prota estica as mãos, e o prota a pega no colo, e diz que o chão não está limpo, e que está frio, e ela fica espantada com isso, e ela enquanto encara o prota, pensa que o prota a tem uma posse de noiva, e que o prota está agindo nessa medida, e que ela nunca conheceu ninguém com tanta coragem nesses 40 anos dela, e o prota carrega até o sofá, e a coloca nele, e o prota diz que se ela ainda quer beber e conversar, então eles podem continuar, e o prota serve mais vinho, e ela pergunta se o prota a carregou de propósito, e o prota responde que fez sim, e ela pensa que o prota, e que precisa encontrar uma maneira de acabar com o prota, e o prota fala que ela parece que está irritada, e o prota pergunta se não era exatamente o que ela queria, quando ele a abraçou, e o prota pergunta a ela por que ela não continua fingindo que está bêbada, e fala se ela não é capaz de se levantar e tirar os saltos altos, e o prota pergunta se ela não fez isso de propósito, e enquanto ela soa, diz em pensamento que o prota já viu através do disfarce dela, e o prota enquanto se aproxima, diz a ela que foi ela que o deu esta ousada oportunidade, e o prota diz que sente que as táticas que ela usa para lidar com o homem são desnecessárias para serem usadas com ele, e enquanto o prota segura a taça, ele diz que entende ela, e que talvez melhor que ela mesma, e fala para eles terem uma conversa adequada e agradável, e o prota diz a ela que não está ali para se tornar um inimigo dela, e ela pergunta se o prota não está muito confiante, e ela pergunta o que o prota quer dizer quando ele falou que entende melhor do que ela mesma, e o prota pergunta a ela se o marido dela realmente se eliminou de verdade, ou se ela apenas instruiu especificamente alguns credores para persegui-lo até o telhado e humilhá-lo de todas as maneiras possíveis, e que eventualmente o levou ao desespero, e ele depois de não aguentar tal estimulação, e o prota para, e fala para ela não se preocupar, pois a informação mais emocionante e secreta ainda está por vir, e o prota diz que a diretora o que ele conhece é uma mulher de 42 anos, e ainda não é casada, e ela fica em silêncio, e o prota pergunta se à noite, quando ela está só, se ela usa aquele brinquedinho dela que está na gaveta do fundo do móvel da cabeceira, e ela continua em silêncio e chocada, e o prota continua falando que na idade dela, é natural ter uma forte necessidade de fazer esse aspecto, e o prota diz que entende isso completamente, afinal, é determinado pelos hormônios, e não há nada em que se envergonhar, e o prota pergunta a ela se ela já pensou que se a vida pudesse começar de novo, e pergunta se ela não viveria tão exaustivamente assim como a canção dela, aonde diz: a poeira após a folia imprudente é mais deslumbrante do que o murchamento após a decadência do amor, a escuridão após o brilho do meteoro é mais inebriante do que anoitecer após o pôr do sol, e ela em pensamento diz que foi a música de 12 anos atrás que ela escreveu espontaneamente sob a influência do álcool,
e que não há nenhuma pessoa neste mundo que saiba disso, além dela mesma. E ela se pergunta como que o Prota sabe disso. E o Prota pergunta a ela se ela quer tomar outro copo. E ela pergunta quem é o Prota exatamente. E em pensamento, ela diz que mesmo que se tenha um histórico extraordinário, não seria capaz de investigar esses 3 assuntos. E ela se pergunta como que o Prota sabia e que tipo de habilidades especiais o Prota possui. E ela pensa que o Prota é muito misterioso e místico. E o Prota diz para ela que, por favor, não se surpreenda muito e que ele sabe ainda mais do que isso, como que ela roubou o último design de roupa da família Song e como ela planejou enquadrar Zhang Wanan, Jin Kai-jun e Fan Lin, e como ele disse antes, e que ele entende ela melhor do que ela se entende. E o Prota fala que ele também mencionou que não está ali para ser inimigo dela, e ela pensa que o Prota sabe tanto mesmo das coisas que podem a colocar na prisão, e que o Prota realmente faz com que as pessoas não consigam descansar e dormir à noite, e que agora existe apenas 2 escolhas, ou eliminá-lo e fazer o Prota desaparecer, ou desenvolver o relacionamento mais próximo com o Prota e aproveitar as habilidades do Prota, mas que o Prota é muito misterioso e que então fazer o Prota desaparecer está fora de opção. Em outras palavras, ela só tem uma escolha, e que ela deve dizer que o Prota tinha uma aparência bonita e atraente, e aliado ao físico dele jovem e forte, e ela fala para o Prota que acorda, e já que eles não vão virar inimigos, então eles devem continuar com o tema principal, e pergunta se o Prota não deve ter como escapar de lidar com a família Jing, e o Prota brinda e diz que o plano será aplicado em breve e espera que ela possa se juntar ao lado dele, e que se ela vier, não só estará segura, mas a carreira também pode avançar mais. E ela fala que o Prota, se ele está trabalhando muito para a senhorita Lee, e ela pergunta se quando o Prota segura com uma princesa, se ele não tem medo que a senhorita Lee fique com ciúme. E o Prota diz que Su também é a mulher dele, e Huan Bing não fica com inveja, e ela não é uma mulher média afinal. E ela diz que não é de imaginar que o resultado em relação à assunção do conselho de administração da Jinfu tenha sido assim, e em pensamento, ela se pergunta se isso não significa que mesmo que se ela dá o passo, ela não será uma intrusa no relacionamento amoroso, e já que Li Huanbing não se porta, ela não terá nenhum problema, e que está decidida então, e ela fala que acha que já bebeu o suficiente, e pergunta se o Prota gostaria de ir na casa dela beber um chá para ficar sóbrio, e o Prota, enquanto calça ela, diz que já que ela quer beber chá, eles podem beber chá, e eles chegam na casa dela, e ela pergunta se o Prota tem muito tempo hoje, e o Prota pergunta tempo, e que ele faz, e ela já começa a beijar o Prota, e o Prota diz que esse tipo de coisa deve ser iniciado e feito pelo homem, e enquanto o Prota segura a boca dela, o Prota pergunta se fazer na porta vai ser bem, e eles começam a se beijar de novo, e o Prota diz que tem muito tempo para gastar hoje, e o Prota joga na cama, e tira a camisa, e diz para ela que eles vão lentamente, e ela já segura pelo pescoço do Prota, e ela diz que então o Prota vai ter que trabalhar duro. Depois de uma noite, Xuan chega e nota outro calçado ali e grita o nome da mãe dela e pergunta se ela está em casa e pede para não assustar. E ela diz que não é bom e que Xuan está de volta e fala para o Prota descer rapidamente na cama para se esconder. E Xuan entra no quarto e pergunta se é a mãe dela e ela diz Xuan. E Xuan diz que parece que entendeu mal e que pensou que havia um ladrão em casa e que acontece que é um tio ali e ela está deixando e ela fica em silêncio. E após Xuan sair, o Prota sai debaixo da cama e pergunta sobre o tio, e Huanbing liga, e ela atende e diz olá. E ela fala que o Prota deixa o telefone ali perto, e Huanbing nota que é a diretora Wu, e pergunta se o Prota foi procurar por ela de novo cedo da manhã, e a diretora Wu responde que não, e Huanbing pergunta se o Prota não, e se então foi ela que foi encontrá-lo, e ela responde que não, e Huanbing pergunta aonde eles estão agora, e ela responde que na casa dela, e Huanbing fica em silêncio, e depois pergunta se ela pediu para o Prota passar a noite ontem e se eles dois dormiram junto, e ela responde que sim. E Huanbing pensa que o Prota conseguiu ganhar Yu Yurong em apenas um dia e que o Prota é realmente impressionante e que ela não pode fazer nada sobre isso, mas que quando Yu Yurong agiu com essa tal atitude, a fez ficar irritada. E Huanbing diz para ela que acha que eles precisam conversar, e ela diz para Huanbing vir para Nansheng então, e o Prota pergunta se foi Huanbing e ela responde que sim e que ela está indo até
ali agora, e ela fala que vai tomar um banho primeiro, e ela encontra Xuan, e pergunta se ela vai voltar, sendo que acabou de chegar, e Xuan pergunta se não vai incomodar ela e o tio, se ficar em casa, e Xuan pergunta quem é esse tio, e se ele é alguém que ela já conheceu antes, e ela pergunta o porquê dela estar curiosa sobre isso, e ela diz que embora hoje tenha sido um pouco estranho, e que é melhor aproveitar a oportunidade para conhecê-lo, e que afinal, eles terão que se interagir uns com os outros no futuro, e ela passa a mão na cabeça de Xuan, e Xuan diz que já que ela não quer a contar, então esqueça, e que ela pode apresentá-lo ao tio outra vez, e que então ela vai primeiro, e o Yurong fala a essa criança. Então 40 minutos depois, o Prota diz Huambing, e ela fala meu querido, e fala que o Prota realmente sempre consegue trazer surpresas, e o Prota agradece pelo elogio, e o Prota pergunta se ela está com ciúme, e ela ignora ele, enquanto fica com raiva, e depois ela fala que sabe que o Prota é muito capaz, e pergunta se o Prota não consegue passar um dia sem a irritar, e que o Prota não pode ser um pouco mais atento com ela, e o Prota diz que ama ela, e em pensamento, diz que o Prota dizendo tais palavras de repente, e que ela não pode acreditar que o destemido e ousado Wu Sheng está na verdade tentando ajudá-la, e ela lembra de algo que aconteceu antes, e que quase não conseguiu segurar, e ela diz para ela mesma que precisa ficar calma, e ela se vira e pergunta se o Prota já disse tais palavras de forma proativa para alguém antes, e o Prota responde que não, e que ele não tem, e Huambing diz para o Prota que também o ama, e o Prota aproveita e já agarra ela, e ela diz para o Prota esperar um minuto, e pergunta se isso causará uma cena se ela descobrir, ou o que acontece com a pessoa hoje, e se ele tem objeções, e se caso eles fazerem um barulho, e pergunta como que o Prota vai lidar com isso, e o Prota diz para ela não se preocupar, pois nenhuma delas causará cena, e Huambing diz que ok, e que agora ela sabe, e o Prota diz que vai para casa primeiro, e que ela pode ter uma conversa privada com a diretora Wu, lentamente, e Huambing apenas observa, e a diretora Wu chega e a olha, e depois pede desculpa por fazer ela esperar, e Huambing a encara, e Huambing diz que elas são pessoas todas ocupadas, e que sugere que elas evitem discussões desnecessárias, e sejam diretas uma com as outras, e Yurong pergunta o que ela quer dizer, e Huambing diz que quer que ela se ajoelhe e peça desculpas para ela, e Yurong diz que não entende o porquê deve pedir desculpas a Huambing, e Huambing diz que ela dormiu com o homem dela, e ela deveria pelo menos a cumprimentar, e Yurong pergunta se é mesmo necessário, e que ele não vai se casar com ela, e nunca pensou em se casar de novo, e que eles estão apenas aproveitando a vida, e diz para Huambing que não há obstáculo para o futuro dela com o Prota juntos, e Huambing diz que ela não é a primeira mulher a dormir com o Prota, e também não será a última, e que não há diferença entre ela e os outros, e Yurong diz que não esperava que ela tivesse nenhuma pressão para lidar com Su, e pergunta se ela parece não ter confiança quando se trata dela, e ela diz que ouviu que ela não se mudou no Prota, e pergunta se ela está correta, e Huambing diz que sim, e que o Prota dela pode ser imprevisível em suas ações às vezes, e que antes ele disse que se tornaria o Homem de Su em apenas um dia, e fez isso, e Su estava disposta a ser seu pequeno amante, e que agora a diretora Wu é mesmo que ela, e Huambing pergunta se é muito incrível, e Yurong em pensamento se pergunta se Huambing está dizendo que ela e Su só podem ser tratadas como insignificante, ou menos, e ela diz que não, e que isso não está certo, e que o Prota destruindo a família Jing, o Prota está fazendo mais esforço, mas não tem pressa para possuí-la, e que o Prota quer ganhar primeiro o coração de Huambing, e que esse tipo de paciência é realmente diferente de como o Prota a trata, e como o Prota trata a Su, e se pergunta se esta é a indulgência do Prota, e o favoritismo exclusivo para apenas Huambing, e Huambing diz para ela que vai dar outra chance, e Yurong pergunta a ela por que tem que ser tão agressiva. Opa! Bom, chegamos a mais um final de vídeo, e se gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Muito obrigado por assistirem até aqui, e até o próximo vídeo.